dia, boa tarde, boa noite, provedor que está aí escutando a gente. Meu nome é Miguel e esse é mais um episódio do Provecast, o episódio número 4 do nosso podcast. É exclusivo para provedores de internet, direcionado para vocês, para sanar a dor de vocês. E queria primeiramente dar bem-vindo aí para você que está entre um post e outro, entre um chamado e outro, e quer consumir um conteúdo de qualidade aí no seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante aqui, muito importante também, e eu diria um dos assuntos mais relevantes que a gente tem, que ele acaba ditando todo o resto, né, do trabalho que a gente tem no provedor, que é a questão das estratégias financeiras. E aí hoje a gente vai trabalhar com foco em recorrência, na receita recorrente, que é aquela receita na qual o cliente paga mensalmente pelo serviço. E hoje, para conversar com a gente sobre isso, eu queria chamar o Silas. E aí, se pudesse se apresentar um pouco, Silas. Olá, pessoal. Como disse o Miguel também, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário aí que você está nos ouvindo. Mas então, eu sou o Silas. Eu trabalho atualmente na Resultados Digitais. É uma empresa que tem um software de automação de marketing. E eu trabalho hoje muito voltado, dentro do financeiro, voltado a essa questão da recorrência. Você pode estar até se perguntando aí o que um cara que não trabalha com internet está fazendo aqui, né? Mas a empresa com quem eu trabalho hoje é voltada à recorrência, e com isso a gente tem vários aprendizados que também, com certeza, fazem muito sentido para um provedor de internet. Perfeito, Silas. Primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o convite, participar junto com a gente. E já queria dar um recado também para o pessoal que ainda não segue a gente no Instagram, seguir a gente no Instagram, @cianetlabs. E já também compartilha esse podcast aí com o seu grupo de provedores, grupo de amigos que podem de alguma forma tirar um conteúdo proveitoso aqui desse podcast, desse assunto que a gente vai falar hoje. E para iniciar aí, queria fazer uma pergunta mais abrangente para o Silas. Qual que tu vê, né, trabalhando com recorrência, qual que é a principal diferença entre os modelos de negócio de receita recorrente e os modelos de negócio tradicionais? Certo, ótima pergunta, hein? Então, Miguel, o que acontece, né? Vamos pensar hoje uma empresa tradicional, como é que funciona? Acabou o mês, vai iniciar um novo mês aí, vamos pensar numa loja. Eles têm que fazer toda a receita de novo. Eles têm que, de novo, atingir clientes, conseguir vender os seus produtos. Quando a gente vai para uma recorrência, grande parte desses clientes já estão ali. E aí que vem a grande diferença. E até aí é um dos grandes motivos que nessa crise que a gente está passando ainda, né? Esperamos que estejamos saindo dela, afetou entre as empresas da recorrência, que tem recorrência, e as empresas tradicionais. Porque o cliente já estava ali ao seu lado e você tem um relacionamento muito maior com eles. E essa é uma das grandes diferenças. Esse relacionamento constante com o cliente. Porque quando você vai, por exemplo, numa loja de roupa, vai lá, compra a roupa e sai, ali pode ter acabado o relacionamento, às vezes se o cliente não gostar da roupa, ele nunca mais volta. Mas quando se trata de, por exemplo, um provedor de internet, o cliente contrata e ele utiliza aquele serviço e por mais que não utilize, ele paga um mês, ele paga de novo e vai pagando esse serviço. Então, aí vem a grande diferença e aí também vem um desafio muito grande, porque uma empresa que trabalha com recorrência tem a necessidade de constantemente estar gerando satisfação para o seu cliente. Então, um provedor de internet constantemente tem que entregar uma internet de qualidade ou a internet que aquele cliente esperava quando contratou o provedor. Então, isso é a grande diferença da recorrência. Esse maior relacionamento, e esse maior relacionamento, ele pode trazer efeitos muito bons. O ponto é como se trabalha com esse maior relacionamento, com essa proximidade. Porque, de alguma forma, o cliente ele tem contato mensalmente com a empresa. Pode ser só pagando o boleto, só pagando ali o carnê, só pagando a fatura, mas mensalmente existe esse contato. E um ponto que eu gostaria de trazer aqui, até um exemplo, Miguel, muito interessante, nessa questão da recorrência e como os negócios hoje têm ido para esse sentido. E, querendo ou não, um ponto muito positivo é que os provedores já estão nesse mercado. A Nike, eu imagino que a maioria dos ouvintes conhece, né? A Nike, que produz tênis, produz camisetas, patrocina times de futebol e várias coisas. Eles iniciaram, se eu não me engano, foi no fim do ano passado, início desse ano, um programa de recorrência. Esse programa de recorrência ele é voltado para crianças. Então, os pais, eles pagam, um valor, tem diferentes planos, $50, varia um plano, ali é um plano que tem nos Estados Unidos, que aí eles recebem nas suas casas, os pais
tênis com uma frequência mensal, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, para dar de presente aos seus filhos. Então, você pode ver um negócio completamente tradicional, venda de calçados, venda de vestuário, eles estão rumando para essa recorrência. Por quê? Porque tem uma maior previsibilidade de receita, porque gera um maior relacionamento com o cliente. Então, e isso a gente pode ver em diversos setores. Antigamente, a gente ia lá e comprava um CD. Hoje, a gente acessa e assina o Spotify. Então, são várias coisas que têm mudado no mundo dos negócios. E o muito interessante é que o provedor já está nesse mundo. E, com certeza, eu pretendo ajudar aqui de alguma forma, pode aprender ainda mais e traçar novas estratégias para sair ganhando e aproveitar dessa recorrência e desse relacionamento constante com o cliente. Perfeito. Legal demais até esse exemplo da Nike. Muito interessante. Também dá para usar como exemplo diversos outros sistemas operacionais, aí falando de tecnologia, né, que antigamente a gente comprava por licença e aí tinha que usar para sempre, né, o mesmo sistema. E hoje em dia também a gente paga os sistemas operacionais, ERPs também, que os provedores utilizam bastante, pagam mensalmente e mudou até essa maneira como a gente se relaciona. E interessante também, que, até olhando para o mundo dos provedores, que quando a gente faz uma venda de um plano de internet, essa venda pode significar R$ 200 de caixa, ou ela pode significar R$ 2.000 de caixa. E a mesma venda que foi feita lá no começo, né? Isso é bem interessante, a previsibilidade, o quanto que a gente consegue escalar também nesse modelo. Se a gente consegue gerar esse relacionamento com o cliente e se a gente consegue gerar essa constante satisfação que você citou também. Show de bola. Exato, exato. E bem sobre isso que você comentou, Miguel, esse é o ponto crucial, que seria a retenção desses clientes. Porque aí você, provedor, com certeza, você sabe que se um cliente ficar um mês com você e ele cancelar na internet, com certeza você não ganhou dinheiro. Porque você provavelmente forneceu o modem para o cliente, você teve o custo de ir lá instalar na casa do cliente, talvez você tenha que ter passado fibra para mais numa região onde você não tinha fibra. De alguma forma, você teve custos atrelado a essa venda. E os próprios E custos de aí, aquisição, né? Os custos que ele teve para exato, chegar até o cliente. exato. Você pode ter investido no seu marketing, pode ter precisado de um vendedor. Tudo isso foram os custos atrelados a essa venda. E aí, se em um mês você perde esse cliente, você teve um prejuízo com ele. E aí que vem a grande diferença da recorrência. Você conseguir manter esse cliente com você e até, quem sabe, e esse é o grande desafio, melhorar esse plano dele, oferecer algum serviço extra. Com isso, você vai começando a ter ganho com o cliente. E o legal de tudo isso, do modelo da recorrência, é que é um modelo de ganha-ganha. Então, se o cliente está satisfeito com você, ele vai continuar. E a sua empresa também vai ganhar. Diferente de outros modelos, que é só vai lá, efetua uma compra e deu, e não tem mais relacionamento, não. Quando a gente vem para o modelo de recorrência, isso dentro de um provedor, existe esse relacionamento constante e esse ganha-ganha constante. Porque se o cliente está satisfeito, ele vai continuar com a internet. Se ele vai continuar com a internet, pode ser até que ele aumente a velocidade da internet por alguma situação. Por exemplo, a gente hoje está vivendo em um período em que muitas pessoas estão trabalhando de casa e muitas tiveram a necessidade de aumentar a velocidade da sua internet. E nisso, muitos provedores tiveram a oportunidade de aumentar a sua receita, enquanto outros, os clientes optaram por trocar de provedor porque a sua internet não era de qualidade. Então, isso é muito interessante, esse relacionamento e esse ganha-ganha, e ao longo do tempo, ele vai gerando uma receita muito boa, um ganho muito bom para o provedor. E sem contar que o interessante de tudo isso é que o cliente também está ganhando, porque ele está tendo um produto de qualidade, um serviço. Perfeito. Modelo de recorrência acaba gerando um compromisso no pós-venda, ou até a gente pode falar que acontece uma venda todo mês aí, né, para o cliente. Então, aquela mesma expectativa que a gente cria na venda, a gente tem que superar ela todos os meses, porque o cliente vai pagar todos os meses, né? E Perfeito. E isso eu acho que vem bem ao encontro do que foi até conversado no segundo podcast, certo? Que exatamente. o João, e muito nisso, realmente vamos dizer assim, que é diariamente efetuando uma nova venda, né? O cliente novamente sendo satisfeito e querendo continuar com o serviço. E com certeza isso é um desafio. Isso não é fácil. Perfeito, perfeito. E aí, Silas fez o dever de casa aí, estudou o podcast, então para você que está ouvindo também, se não ouviu ainda o segundo episódio do João, que a gente fala sobre retenção de clientes, muito, muito interessante, muito conteúdo bacana, corre lá e dá uma olhada. E aí, Silas, voltando aqui, olhando para esse modelo de recorrência, que a gente já viu que é diferente do
do modelo tradicional de geração de receita, o que tu vê que são os principais indicadores para o que a gente precisa de fato olhar, o que eu preciso ter lá na tela do meu computador ou analisar todo mês para conseguir saber se a gente está indo no caminho certo? Quais são os principais indicadores e métricas? Legal, legal. Bem interessante. Eu acho que, assim, o primeiro ponto, né, para um provedor no sentido de crescimento é ver se a sua mensalidade está crescendo ao longo do tempo. Eu acho que isso é um ótimo parâmetro para entender a situação do provedor. Claro que quando a gente vai para a gestão financeira como um todo, nenhuma empresa ela consegue sobreviver sem caixa. Se ela não tiver dinheiro em caixa, ela não consegue. Por mais que esse dinheiro possa vir por empréstimos, tudo, mas a gente sabe muito bem que os juros, por mais que estão baixando no Brasil ainda são altos. Então, o ideal é a gente nem precisar de empréstimos. Mas é muito importante ter essa visão de olhar se as mensalidades, que até a gente chama no modelo de recorrência, e isso é bem interessante, eu trabalho hoje diariamente com isso, a gente chama de MRR, que seria a mensalidade dos clientes. Então, a soma de todas as mensalidades. Isso é muito interessante para ver a saúde e ver qual a tendência da empresa, se ela está crescendo. E dentro disso, para a saúde da empresa, um ponto que é fundamental, e o João comentou tudo no outro podcast, é a questão do cancelamento. O cancelamento, porque assim, não adianta de nada, por exemplo, ter 100 vendas no mês se tiver 200 cancelamentos. Porque aí é simplesmente um balde furado, né? A gente vai colocando clientes para dentro e vai perdendo, vai colocando para dentro e vai perdendo. Então, isso também tem que ser muito olhado. O provedor tem que olhar muito para essa questão do cancelamento, entendendo os motivos que levam a esse cancelamento. E é sempre muito legal, e eu acho que isso, assim, até eu trabalho muito hoje com os indicadores dentro aí da RD, da Resultados Digitais, que eu comentei que eu trabalho, olhar esse indicador de cancelamento não é só quantas pessoas, quantos clientes cancelaram. Ah, eu tive nesse mês, o meu provedor está com 1.000 clientes e 100 cancelaram. Aí, daqui 3 meses, o provedor está com 10.000 clientes e 200 cancelaram. O que foi pior? Foi o primeiro cancelamento ali, o primeiro mês que 100 clientes cancelaram, ou foi esse 3 meses depois que 200 clientes cancelaram? Então, essa visão de olhar os dados, ter essas métricas e olhar comparado à base de clientes, que é o importante, para entender qual que é a taxa de cancelamento da empresa. Por quê? Porque com essa taxa a gente consegue até verificar que se não vender para mais nenhum cliente, em 1 ano o provedor vai ter que fechar, não vai ter mais clientes. Ou em 2, ou em 5, ou em 10. Então, essa visão, esses indicadores, eles são muito importantes para guiar a gestão do provedor, para ver o que precisa atacar mais. Às vezes, o problema não tem sido o cancelamento. Às vezes, o cancelamento, os clientes são muito satisfeitos e não cancelam. E, às vezes, o problema é que tem vendido pouco. E aí vai ter que atacar mais no lado das vendas. Mas o importante de olhar isso em números. E não só, às vezes, no nosso feeling. Porque a gente sabe que aí o empreendedor que está nos ouvindo, ou o funcionário, muitas vezes a gente toma decisões baseado no nosso, né, o que a gente pensa, o que a gente acha. Mas é muito importante a gente basear as nossas decisões, as estratégias do provedor em dados. E isso faz muita diferença. E isso no mercado tem feito a diferença daquelas empresas que têm dado certo, daquelas que não têm. Perfeito. Então, perder o medo da planilha, né? Do planilhão lá que a gente usa para identificar e monitorar isso e realmente utilizar esses dados, né? Abrir aí constantemente para conseguir analisar o que está acontecendo. Existem muitos ERPs hoje que já têm isso incluso, né? E aí acho que facilita um pouco esse processo, mas mesmo se não tiver, é importante se tiver alguma maneira de exportar os dados e conseguir analisar isso um pouco mais friamente, numa planilha do Excel. Acho que qualquer coisa do gênero também é extremamente importante. E, e olhando também para essa questão que tu falou dos cancelamentos, tem um outro ponto que é muito importante, né? A gente falou sobre retenção, mas também quando que os clientes cancelam é extremamente importante, né? Se eu, por exemplo, ofereci uma promoção de isenção de taxa de instalação, qual que é o efeito que isso pode ter nos meus cancelamentos e de que forma que isso vai reverberar aí na saúde financeira do meu provedor? Certo. Não, legal. Isso é muito interessante, porque no modelo de recorrência, né, a gente tem que pensar que todas as empresas na recorrência, elas não ganham dinheiro no primeiro mês. Elas não ganham dinheiro, não tem um lucro, vamos dizer assim, com o cliente no segundo mês. É com relacionamento, é com o tempo. E claro, isso varia de empresa para empresa. Tem empresas que no sexto mês já está tendo lucro com o cliente. Tem empresas que demoram 1 ano, 1 ano e meio, 2.
E aí vem esse ponto muito importante, porque, por exemplo, você comentou, né, talvez muitos provedores optem por não ter taxa de instalação. E, querendo ou não, a taxa de instalação ela traz um custo. E esse custo ele acaba sendo diluído por esses meses, né, em que o cliente vai pagando. E nisso a importância dessa retenção e dessa retenção inicial, para, vamos supor, pelo menos a empresa não ter prejuízo com o cliente, né? E com certeza isso é um desafio, por quê? Porque primeiro que, às vezes, se já o cliente não tiver uma satisfação no início, ele já pode cancelar. E aí que vem alguns pontos interessantes, né? Citando, por exemplo, hoje a empresa que eu trabalho, o nosso software, né? RD Station Marketing, a gente tem a mensalidade e tem clientes que a gente tem, são anuais. Então, a gente vende para eles, eles já fazem o pagamento anual do software. Ou seja, a gente garante que durante 12 meses ele não vai cancelar. Apenas por alguma situação muito específica. Ele pode solicitar, a gente faz um estorno, mas a grande maioria não vai cancelar. Hoje eu vejo isso difícil no mercado de provedor, é um mercado diferente. Então, o cliente já pagar adiantado, apesar que pode ser uma estratégia interessante até em períodos de crise, para incentivar os clientes a conceder um desconto para os clientes pagarem já um valor maior e ficar por um tempo maior com o provedor. Mas eu entendo que é algo disruptivo nesse mercado, porque eu, pelo menos, não tenho acompanhado isso. Mas o que pode ser feito? Pode ser feita a questão da fidelidade de 12 meses. Pode ser aí que você seja contrário a essa fidelidade. Eu entendo, eu já sofri mesmo com essa fidelidade como cliente. Mas aí vem um ponto muito interessante. Talvez faça sentido você reduzir a sua oferta e você conseguir atrair esse cliente, mas aí você coloca essa fidelidade junto, para garantir que ele vai ficar esse período, por exemplo, de 12 meses junto com você. Porque às vezes vai ser depois de 12 meses que o provedor vai tirar todo o dinheiro investido com o cliente. Então, isso tudo são coisas que devem ser pensadas no momento de tomar uma estratégia de precificação, de definição. Então, são tudo fatores para ser levado em consideração, porque, com certeza, traz um grande prejuízo se em 2 meses, 3 meses, o cliente já vir a cancelar. Mas, claro, isso depende muito da satisfação que você entrega ao seu cliente. Porque um cliente satisfeito, muito dificilmente ele vai cancelar. Claro, pode ter situações, né, como a gente tem agora da pandemia, muitas pessoas perdendo os seus empregos e tenham que optar por cancelar a internet ou reduzir o seu plano. Isso pode acontecer, mas os casos são menores. Quando o cliente tem satisfação com aquele produto ou serviço, são duas coisas muito interessantes. Ele não cancela e ele tem a tendência a indicar o seu negócio. E um ponto de mais atenção ainda, se ele cancela por insatisfação, ele tem uma tendência maior ainda de ser um detrator do seu negócio, de falar mal da sua internet, do seu provedor. Então, por isso, eu venho sempre, já comentei várias vezes aqui, a importância de realmente trazer a satisfação do cliente. E o que é a satisfação? É alinhar a expectativa que ele tinha com você e o serviço que você entrega. E, claro, se você entregar um serviço maior do que ele esperava, perfeito. Aí que o cliente vai, né, promover a sua marca, o seu provedor para todo mundo, né? Perfeito, perfeito. E olha que interessante isso, né? A gente pode fazer uma venda e aí comemora a venda, só que ela ainda não, ela por si só, a venda não quer dizer nada, né? Porque se um cliente cancelar no mês seguinte, ou 2 meses depois, ou 3 meses depois, dependendo de como é que é a relação entre mensalidade e custo de aquisição, aí a gente tem um prejuízo com o cliente. Então, a venda pode trazer prejuízo, né? Que acho que isso é uma reflexão interessante a gente ter, né? Porque além de vender, tem que vender certo, né? Para o cliente que tem condições ali com a expectativa alinhada, como você falou, e tem que ter muita clareza também em relação a quando que o cliente, até qual que é o mínimo que eu tenho que o cliente tem que ficar comigo ali para que eu não tenha prejuízo. E se eu estiver tendo prejuízo, meu caixa vai diminuir, não vou ter segurança, né? Enfim, a minha empresa não vai cumprir com o objetivo dela. E aí, olhando até para essa questão, a gente falou sobre a fidelidade aqui, eu acho que é uma das alternativas, né? E aí eu queria ver de ti quais são outras alternativas para a gente conseguir diminuir, além dessa questão de cancelamento, assim, mas eu acho que, principalmente durante a crise, está acontecendo muito questão de inadimplência com os usuários, né, com os clientes. Como que tu indica o pessoal olhar para isso? Qual que é a ótica que a gente tem que olhar e quais são as possíveis saídas? Perfeito. Não, ótimo ponto, Miguel. E eu diria que esse é um dos grandes gargalos, das grandes dificuldades, não só dos provedores, mas dos negócios de recorrência. Porque se você vai numa loja, você tem que pagar para levar o seu produto.
Mas quando é recorrência, não, você não tem que ir todo mês no provedor para pagar, ou não tem que ir todo mês no provedor para ter acesso à internet. A internet está continuamente ali. E aí que vem o grande ponto e desafio. A gente tem esse mesmo problema e esse desafio na RD. E o que a gente analisa? O que a gente enxerga? Primeiro, de alguma forma, a gente facilitar essa questão do pagamento do cliente. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas vivem rotinas muito corridas, né? Por mais que agora tenham muitas pessoas trabalhando em casa, mas às vezes estão até trabalhando mais e a rotina às vezes está até mais corrida. Ou em situação normal, ou as pessoas estão no trânsito. As pessoas não querem ficar perdendo tempo, tendo que, talvez, ir até um local fazer o pagamento, ou ter que entrar no e-mail, achar o e-mail, pegar o boleto, entrar no seu internet banking ou ir num banco pagar. Por isso, a gente deve buscar ao máximo facilitar esse processo. Então, duas formas que eu vejo de facilitar esse processo seria através. E hoje eu já vejo que os grandes provedores de internet, os grandes operadores, eles têm muito isso. Seria, por exemplo, o débito automático na conta do cliente. Isso é algo ótimo para reduzir a inadimplência, para também aumentar a satisfação do cliente. Você pode também conceder um desconto a mais para ele ser débito automático, incentivando isso. E você sabe por que tem provedores que fazem isso? É porque eles são bonzinhos e estão dando dinheiro? Não, porque eles sabem, olhando nos dados, que a inadimplência pelo débito automático é muito inferior à inadimplência daquele cartão, aquele cliente que paga um boleto, que paga um carnê. Então, isso é algo, claro, não é a coisa mais simples do mundo, fazer essa parceria com os bancos para ter o débito automático, não é. Mas, com certeza, é possível. E tem várias empresas que já oferecem. Então, isso é uma forma muito interessante diminuir esse ruído, vamos dizer assim, com o cliente, facilitar. Porque, querendo ou não, débito automático, o cliente ele só vai ser inadimplente se realmente ele não tiver nenhum dinheiro na conta, né? Então, que talvez ele, vamos dizer assim, se ele ficou inadimplente no débito automático, muito provavelmente ele teria ficado no boleto, né? Mas o contrário não é verdadeiro. Então, no boleto, se o cliente ficou inadimplente no boleto por às vezes ter esquecido, que acontece muito, no débito automático ele não vai ter esse problema. E um outro ponto interessante, assim, que eu acabo vendo pouco nessa questão dos provedores, pelo menos nos provedores de internet que eu conheço e que eu contrato, e no que eu já olhei, analisei um pouco, li um pouco sobre o mercado, a questão de pagamentos via cartão de crédito. Porque isso pode ser algo muito mais simples até do que o débito automático. O débito automático é muitas vezes restrito ao banco do cliente, daí você tem que fazer alguma parceria com o banco. Mas o cartão de crédito você pode oferecer ali no seu site, de alguma forma, a possibilidade do cliente pagar com o cartão e ali você pode cobrar recorrentemente do cliente, sem ele precisar ir lá e colocar o cartão novamente. Então, você pode ali, o cliente coloca lá e vem o pagamento de 12 meses, por exemplo, ou o pagamento mensal ali que vai debitando do cartão, sem ter esses problemas. Então, eu acho que essa diminuição no esforço do cliente para efetuar o pagamento pode ser uma grande oportunidade para reduzir a inadimplência. No cartão de crédito não existe inadimplência. Não, acontece. Por exemplo, pode ser que o cliente, o limite do cliente não tenha expirado, né, seja menor no momento que o cliente estava sem limite, não foi possível passar o cartão. Pode ter alguns motivos, mas com certeza muito inferior a, por exemplo, o boleto. E eu tenho esse exemplo da empresa que eu trabalho hoje. Os clientes que pagam no cartão de crédito, a inadimplência deles é menor do que os que pagam no boleto. Então, assim, eu acho que são coisas, até certo ponto, não são tão complexas de se fazer e podem gerar um ganho muito bom para o provedor. Entendeu? Perfeito. E, então, o que tem que fazer é olhar para essa inadimplência. Eu acredito que essa questão de via cartão tenha que terceirizar algum serviço de cobrança, né, Silas? Como é que normalmente há Isso. uns... Então, legal. Isso é um ponto bem interessante. Cada dia tem ficado mais fácil isso. Isso você pode fazer, existe um nome, até chama de gateway de pagamentos. Você pode acoplar isso no seu site. E ali o cliente consegue escolher a opção de cartão, colocar os seus dados e já automaticamente, né, é pago e você recebe o seu dinheiro. Claro, isso você pode aí estar pensando, mas isso vai gerar uma taxa. Sim, igual no boleto também existe uma taxa para emissão de boleto, mas você tem que pensar o ganho que isso pode gerar. Tem Então, que assim, fazer isso até... conta, né, Silas? Exato. Tem que botar no papel e olhar ali. Vale a pena esse gasto que eu vou ter?
Se você for receber mais, vale a pena esse investimento, na verdade, né? Então, assim, isso cada vez tem sido mais simples. Então, você pode ir no seu site, existem diferentes gateways de pagamento. Então, por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, a gente usa WorldPay, é o nome. Então, gateway já maior, mas a gente tem outros, dá para você colocar, às vezes, no seu site, o PayPal. Então, algumas formas que o cliente possa fazer esse pagamento através do seu site e sem precisar, né, constantemente o cliente ir lá e pagar o boleto. E até um ponto interessante dentro disso, a importância vamos supor que o cliente ele escolha pagar por boleto e continue. A importância de comunicar o cliente sobre essa inadimplência. Porque muitas vezes os clientes ficam inadimplentes porque esquecem. Então, a importância de ter um e-mail de lembrete que vai vencer daqui um dia ou daqui 2 dias a sua cobrança, e depois ter um e-mail, não recebemos o seu pagamento, o que aconteceu, segue aqui um boleto, se você quiser atualizado. Só nessa comunicação, só nesse e-mail, você já consegue reduzir grande parte da sua inadimplência. Isso eu falo da realidade hoje que eu tenho na RD, que a gente reduzia em 5 dias, só com comunicações via e-mail, mais de 50% da inadimplência. Então, sem precisar de nenhum contato humano. Então, isso é muito interessante, é algo que é automatizado, que não vai gerar só um esforço inicial para você, vamos dizer assim, programar essas comunicações e definir como que ela vai ser, mas depois ela vai aí ajudar você ao longo desse período sem gerar uma sobrecarga para os colaboradores. Perfeito. E também existem softwares que fazem isso, né? Então, tudo tem que botar no papel, a gente consegue automatizar bastante coisa, né? Mas olhando para a sua inadimplência, se isso de fato é um problema, tem que olhar para isso também com o olhar de longo prazo, né? Eu acho que a Receita Recorrente também traz muito isso, né? Com o que a gente estava falando. Longo prazo, ver o quanto que isso vai te gerar de economia quando olha para a inadimplência, né? O quanto que vai diminuir a inadimplência, aumentar a tua receita ali e, enfim, melhorar a saúde financeira sempre do provedor. Show de bola. E aí, olhando para isso também, eu acho que a gente falou bastante sobre como essa questão de manter o relacionamento com o cliente sempre, com quanto mais tempo ele fica com a gente, aí, mais gera de caixa para o provedor. E eu queria entender, olhando para esse cenário exclusivo de receita recorrente, o que eu preciso pensar na hora que eu vou precificar um plano, na hora que eu vou tomar uma decisão, como fidelidade, taxa de instalação, alguma promoção específica, marketing de indicação, por exemplo, ou alguma outra coisa do gênero. Qual que tem que ser o meu olhar sobre isso e quais as contas que eu preciso fazer? Legal. Então, assim, Miguel, eu diria que tem que ter duas visões, né? Olhar para duas coisas diferentes para definir um preço, porque o preço é algo fundamental para a empresa. Um preço bem elaborado, uma precificação bem elaborada, uma estratégia de precificação bem elaborada pode fazer o seu negócio ir muito bem, crescer muito, e o contrário, uma estratégia mal elaborada pode fazer sua empresa quebrar. E pode mesmo quebrar por uma estratégia mal elaborada. Então, por isso a importância de ter a visão, olhar internamente. Então, olhar internamente e conhecer os seus custos. Porque não é porque um outro provedor oferece um serviço, por exemplo, a R$ 40, vamos supor, 50 mega, R$ 40, que talvez você vá conseguir oferecer a esse mesmo valor. Porque pode ser que você tenha mais custos. Então, a importância de você olhar para dentro e ver aquilo que a sua estrutura de custos permite. E, ao mesmo tempo, você tem que olhar para o mercado, porque você precisa ter um preço competitivo. Você precisa, e se você tem um preço às vezes acima, você precisa ter um grande diferencial que vai fazer o cliente pagar a mais pelo seu serviço do que pelo de um concorrente. Então, esse ponto é essencial, olhar para ambos, porque não pode ser definido só com base em custos, que muitas vezes o time financeiro vai querer isso e vai pensar só nos custos. Eu sei bem que eu sou do financeiro, e o time de marketing, o time de vendas vai olhar só para o mercado e vai querer um preço super competitivo. Não é nenhum nem o outro. Os dois têm que sentar juntos, têm que conversar e definir a melhor estratégia de precificação para a empresa. E um ponto, Miguel, que é muito relevante é criar uma estratégia de precificação, não só para um plano, mas para que o cliente faça uma jornada com a empresa. E isso é interessante, que o cliente, por exemplo, de alguma forma você atraia o cliente a escolher um plano maior. Um plano que tem uma maior velocidade, custe um pouco mais, e tem uma maior velocidade que às vezes vai trazer um ganho, uma margem maior para o seu negócio do que aquele plano, o primeiro plano, vamos dizer assim, o plano mais em conta.
E essa estratégia que vai levar muitas vezes a isso. Porque às vezes se o cliente, pensa você aí cliente, olha uma internet de 20 mega e custa R$ 49,90. Aí, beleza, 20 mega, R$ 49,90. E daí vai lá e olha, 50 mega custa R$ 120. Dificilmente o cliente vai resolver fazer esse upgrade, melhorar a sua internet, ou escolher uma internet melhor. Provavelmente vai ficar com aquela de velocidade inferior. Mas aí, se você traz um plano que um oferece ali a R$ 49,90 e o outro fica, por exemplo, R$ 69,90, já é bem mais possível que ele escolha esse outro plano. E isso é até interessante de casos de empresas que mudaram a sua precificação e um plano, ele ficou mais caro que ele era antes, mas ele vendeu mais, mesmo tendo ficado mais caro. Isso por quê? Porque é uma estratégia pensada no todo, não só para cada plano, mas todos os planos juntos. A empresa pensar qual plano que ela quer que o cliente contrate. Qual que é o plano? Quer o maior plano de 100 mega, 200 mega, ou quer o menor plano, o plano inferior? Qual que a empresa tem ganho mais? E qual o plano também que vai gerar satisfação ao cliente e vai gerar um relacionamento de longo prazo? E aí eu venho também com um ponto que eu acho que é muito interessante. E talvez eu, pelo menos, né, nos provedores que eu contrato, às vezes eu sinto falta e poderia ter, seria, eu já estou usando a minha internet e às vezes o provedor identifica que eu estou usando muito. E ele vai lá e me oferece, pode ser por um e-mail, vem um e-mail oferecendo um plano, estamos oferecendo esse plano aqui com um desconto para você, um plano maior com desconto. Você deve estar pensando, mas vai fornecer desconto, então eu não vou sair ganhando. Mas pense no relacionamento. Você pode oferecer um desconto de 3 meses, um desconto de 6, e depois você volta a cobrar o preço normal. E nisso, você já fez com que o cliente subisse de plano. E pense no seu ganho lá na frente, E ao lá no mesmo longo tempo não prazo. teve de novo o custo de aquisição lá do começo, não teve que fazer mais instalação, é só realmente questão de link, né, que aumenta aí o valor. Manutenção Isso. continua sendo, tu mantém os custos e aumenta só a tua receita. Então, qualquer aumentozinho de receita é importante. Isso traz também uma visão muito de que o modelo de negócio de receita recorrente, a tua base de clientes, ela, os teus clientes que tu já vendeu para eles, eles são uma fonte de receita ainda tua. Então, eles não são um centro de custos que tu só gasta com eles com Isso. manutenção e tudo mais. Eles ainda são uma fonte de receita que tu pode aumentar os planos, tu pode agregar serviços e tudo Isso. mais. Perfeito. Assim, Miguel, totalmente. E isso, hoje eu acompanho muito, né, a nível de mundo, os negócios de recorrência, as empresas de recorrência. E as empresas mais bem-sucedidas não são aquelas que vendem mais, mas são aquelas que trabalham melhor nesse relacionamento com o cliente, proporcionando novos serviços, aumentando às vezes os seus planos, então no caso de internet maior velocidade, às vezes fornecendo algum serviço adicional e tudo isso vai gerando um crescimento e vai gerando um maior relacionamento e uma maior satisfação também, porque você pode pensar aí, provedor, talvez o cliente ele não esteja satisfeito só com uma internet, talvez se ele tivesse algum serviço adicional a isso, poderia aumentar a satisfação desse cliente. Eu já vi casos aí de, por exemplo, internet que oferece vem junto uma assinatura do Netflix. Pode ser uma possibilidade. Então, são coisas que a gente vai agregando e vai aumentando esse relacionamento. E você sabe o que é o mais importante e interessante? Quanto mais serviços o cliente tem contratado seu, que ele paga ali com recorrência, mais difícil ele cancelar. Vamos dizer Perfeito. assim, mais dependente ele fica da sua empresa. Claro, isso é no bom sentido, isso é pensando que o cliente também está ganhando, todo mundo está ganhando, mas isso é muito interessante. E isso, até eu estava analisando uma outra empresa, que é uma concorrente nossa da RD, e até olhando os números da RD, que a gente tem dois produtos, o marketing e o CRM, quando o nosso cliente ele tem os dois produtos, a taxa de cancelamento dele é muito menor, muito menor. Então, isso o que mostra? Quanto mais a gente vai agregando ao cliente, mais ele vai ficando com a gente e mais ele também vai promovendo a nossa marca. Porque isso também é muito importante. Vai gerando a satisfação e essa satisfação dele vai promovendo a marca, isso vão gerando novas vendas com satisfação vão gerando novos clientes e aí aquele ciclo virtuoso, né? E isso que o provedor deve buscar. Perfeito. E aí, te fazendo uma pergunta aqui, Silas, que eu estava pensando, se hoje, eu olhando para minha receita do mês aqui, quanto que veio de mensalidade e quanto veio de novas vendas, por exemplo, instalações? Existe alguma proporção que é dita no mercado ou uma proporção que seja, é, enfim, saudável em relação a isso? Porque eu imagino que se 50% da minha receita, 70% vem de novas instalações,
e ao passo que minha mensalidade ou está com muita inadimplência ou está com muito cancelamento. Imagino que isso não seja muito saudável, né? Existe alguma proporção que seja ok, assim, que fale para a gente que a gente está no caminho certo? Certo, legal, boa pergunta. Assim, não existe uma proporção definida, né? 10%, 20%. Mas o interessante, com certeza, é sempre que, vamos dizer assim, o seu valor recebido com mensalidades seja maior do que esses valores, vamos dizer assim, pontuais. Claro que você pode ser que você tenha venda todos os meses e você cobre a sua instalação. Porém, se você depender disso quando vier um mês ruim, que acontece, né? Pode acontecer, por exemplo, vamos supor uma cidade mais de interior, próxima à praia, mais interior. Talvez em dezembro, em janeiro, as pessoas contratem pouco internet. Muitos vão direto para a praia, ou às vezes tem casa na praia, e aí você está dependendo muito de novas instalações e de repente você não tem naquele mês, e aí você passa dificuldade. Por isso a importância de sempre olhar e buscar aumentar o valor que você recebe na recorrência. Por mais às vezes que ele seja menor naquele mês do que o valor que você recebe único, mas isso ao longo do tempo vai gerando um ganho para você. Então, por exemplo, eu desafio, né, eu trago essa proposta para você, provedor. Se você cobra a taxa de instalação hoje, não sei, talvez você cobra R$ 50, R$ 100 de instalação. O meu conselho para você, tire isso da taxa, tire a taxa de instalação e acrescente um valor dentro da mensalidade. Você pode colocar 5, vamos supor que a sua taxa de instalação fosse R$ 100. Se você acrescentar R$ 10 na sua mensalidade, em 10 meses você tirou a taxa de instalação e a partir do 10º mês você está ganhando R$ 10 a mais por cliente todos os meses. Então pense nisso. Às vezes é melhor deixar de ganhar agora, mas garantir um ganho lá na frente do que vamos dizer assim, ser até certo ponto ganancioso ou querer tudo agora. E às vezes existe a necessidade de caixa da empresa, mas de alguma forma puxar o valor para agora e deixar de ganhar lá na frente. Porque esse valor, esses R$ 10 lá na frente vão fazer diferença, porque são para vários clientes e ao longo de um grande período. Então, eu desafio você e pense. Claro, eu acho que não digo que é errado ter taxa de instalação, você tem que olhar para o seu negócio, mas coloque no papel e analise se faz sentido, se é possível você subir um pouco o seu preço e retirar a sua instalação, de quem sabe quantos clientes você deixou de fechar por causa da instalação e também os custos relacionados a essa instalação. Como que você conseguiria contornar sem cobrar essa taxa? Perfeito, perfeito, Silas. Eu acho que a grande mensagem do episódio de hoje tem que fazer conta, né? Tem que botar no papel, não tem jeito, não tem como fugir disso, entender de que forma que os custos impactam no teu caixa, de que forma que os teus cancelamentos impactam no teu caixa, que não ter uma fidelidade ou que não ter uma taxa de instalação impacta no teu caixa, de que forma que uma pequena elevação ali no valor da mensalidade também impacta. Então, interessante essa reflexão aí no final. Será que a gente está realmente botando tudo no papel, né? E, Perfeito. e E aí, só nesse ponto, assim, Miguel, é muito importante e basear as nossas decisões em dados, né? Porque a gente tem muito a tendência de basear nos nossos achismos. E naturalmente a gente faz isso, mas a gente tem que ir contra a nossa tendência e olhar para os números e a partir, junto com os números, e claro, o seu conhecimento, você conhece seus clientes, você conhece a sua região, você conhece o seu provedor, mas utilize os números junto com o seu conhecimento para tomar a decisão. Não pegue só o seu conhecimento, tome a decisão. exatamente. E se olhar para algum concorrente, eu vejo que isso acontece bastante no trabalho dia a dia com os provedores, olhar para o concorrente, está com um preço muito abaixo. Um preço muito abaixo. Muitas vezes você sabe o preço do link, você sabe quais são os custos fixos de um provedor, você conhece, você tem um provedor, trabalha todo dia com isso. Se o concorrente chega com um preço muito baixo, provavelmente ele está queimando caixa ou porque não está fazendo conta, ou porque tem esse caixa para queimar, né? E muitas vezes, se for querer bater um preço tão agressivo no mercado assim, é preciso fazer a conta também para entender se você consegue aguentar essa briga de preço, né? Perfeito, perfeito. Isso é muito interessante porque realmente tem empresas às vezes maiores que é, entram, por exemplo, em alguma cidade, por exemplo, eles vão entrar com um provedor em alguma cidade, eles vão entrar com um valor mais baixo para buscar atrair os clientes, né? Mas você tem que olhar para a sua capacidade. E você tem que entender, vamos supor, por exemplo, um concorrente fez isso agora na sua cidade. A importância de você ter esse relacionamento e essa satisfação do cliente com você. Porque se o cliente tem, a chance dele ficar é muito maior. Mas se o cliente já não está satisfeito com o seu serviço, aí ele vai sair. Então, você realmente prezar por isso.
e prezar por isso diariamente, entendeu? E ser muito transparente também na hora de vender, porque, e até o Miguel comentou antes, esse desalinhamento entre o que vendeu, a expectativa do cliente e o que foi entregue, isso que gera insatisfação. Então, cuidar com isso e saber, sempre olhar para a sua realidade também. Olhos no mercado, mas um olho em cada lugar, um no mercado e um na sua empresa. Tem que olhar para os dois, né? Perfeito. E, Silas, vamos chegando aqui ao final. Queria primeiramente agradecer muito a tua presença, gostei muito do papo aqui, aprendi bastante também. Acho que todo mundo que está ouvindo também gostou bastante. E aí, para finalizar aqui, queria que tu desse uma dica aí para o pessoal. Não sei se estou te pegando de surpresa aí, mas uma dica qualquer que tu queira dar para os provedores agora, pensando no assunto, pensando no tema do que a gente conversou hoje. Legal. Vamos lá, então. Pegou de surpresa aí, mas eu acho que várias foram faladas, né? Mas eu diria que o principal de tudo é pensar que o seu modelo de negócio é a recorrência, é o relacionamento. Então, não pense que vamos dizer assim, um grande ganho, um grande lucro vai ser agora, no mês 1, vamos dizer assim. Mas quem sabe vai ser daqui 2 anos. Mas você precisa construir uma jornada até lá. E para isso, claro, você precisa ter a sua empresa financeiramente saudável, precisa ter dinheiro em caixa, precisa fornecer um bom serviço, mas olhe no longo prazo e pense nas estratégias que vocês podem fazer para ir aumentando esse ganho no longo prazo. Então, não fiquem só contentes, satisfeitos porque eu tenho essa base e estou vendendo para tantos clientes. Não, pense como que eu posso fazer, o que eu posso fazer com essa minha base de clientes. Eu diria para você, se você já tem bastante clientes, pense até mais nisso do que nas novas vendas, porque às vezes o maior ganho tá dentro da sua casa, tá ali com seus clientes, com a sua base de clientes, e às vezes não lá fora. Não é que você vai deixar de vender, jamais. Sempre vender e trazer clientes para dentro. Mas esse trabalho com eles aqui dentro é que vai fazer a diferença para você ter grandes lucros lá no futuro. Certo, pessoal? Espero realmente que tenha agregado, né, que tenha ajudado de alguma forma. Agradeço aí o Miguel, a Cianet pelo convite, né? E me coloco à disposição para qualquer dúvida. Podem também me procurar ali no LinkedIn, Silas Garcia. A gente pode conversar. O Miguel também tem o meu contato aí para que a gente possa agregar. Eu venho de uma empresa que trabalha em outro setor da economia, mas com certeza um setor tem muito a aprender com o outro, porque querendo ou não, no fim, o modelo do negócio é muito parecido. Tá bom, pessoal? Grande abraço e espero aí que tenha sido bom para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.